Godzilla Minus One, filme do diretor e roteirista Takashi Yamazaki, se passa em um Japão social e economicamente devastado após o término da Segunda Guerra Mundial, na qual o Japão saiu perdendo. E isso não é nenhum spoiler, é a sinopse básica disponível em qualquer canto obscuro ou rede social infame localizada em nossa querida internet. Contudo, esse sem dúvidas é o filme mais realista de monstro gigante e literalmente, em determinados momentos do filme, você sente o peso da destruição de tão imersiva que essa experiência parece ser. Vale dizer por aqui também que a versão legendada desse filme está com uma alta carga dramática, e entre os melhores detalhes desse filme precisamos falar também que os efeitos parecem nos transportar para um estilo de visual semelhante aos filmes que tínhamos nos anos 70. É o tipo de filme que, quando você vê aquela baforada atômica do monstrão gigante, logo sente vontade de pular da poltrona e também ser capaz de correr uma maratona para fugir daquilo. Embora que somente correndo seria muito capaz de que nada adiantaria, né? Como uma forma de resposta ao filme peculiar, estranho, bizarro que foi produzido nos Estados Unidos alguns anos atrás, a Toho demonstrou aos norte-americanos como realmente se faz um filme lendário de um monstro com um lançamento impressionante de Godzilla Minus One. Com um orçamento modesto de apenas 15 milhões de dólares, a produção tornou-se um sucesso que já é considerado fenomenal. E a bilheteria agora já está se aproximando inclusive da marca de 100 milhões de dólares. E dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, provavelmente essa marca já deve ter sido batida. A Toho mostrou que, mesmo com orçamento modesto e um tanto quanto limitado, é possível criar uma obra-prima cinematográfica que ressoa no mundo inteiro. Sim, para nós, simples mortais, 15 milhões de dólares é grana o suficiente para sustentar pelo menos 10 gerações de famílias, mas para um filme desse porte, por incrível que pareça, é considerado um orçamento um tanto quanto modesto. Não chega a ser troco de pinga, mas com certeza para um filme desse porte é um orçamento bem modesto. Já sabemos, inclusive até aqui, que a narrativa de Godzilla Minus One se passa em um Japão devastado no pós-Segunda Guerra Mundial. Um evento catastrófico em termos humanísticos, correto? Mas essa mesma narrativa durante toda a história vai acrescentando camadas de profundidade e contexto histórico que realmente conseguem enriquecer a trama. A escolha da Toho de ambientar o filme nesse período crucial, digamos assim, não só presta homenagem às origens da franquia, mas também oferece um comentário profundo sobre uma espécie de resiliência, antifragilidade, enfim, sobre uma reconstrução que pode ocorrer após uma catástrofe. Além disso, Godzilla Minus One destacou-se por sua capacidade de atrair tanto novos fãs quanto entusiastas de longa data dessa franquia. A combinação de uma narrativa envolvente, personagens que foram bem desenvolvidos e também uma execução mais técnica e um tanto quanto impecável também, consolidou esse filme como uma espécie de referência quando o gênero de filme é sobre kaijus. Esse kaiju grandão é aquele tipo de monstro que provavelmente consegue rodar o mundo inteiro em tempo recorde, se tivesse uma corrida de kaijus grandões. Porém, desde sua criação, Godzilla tem sido mais do que apenas um monstro destruidor nesse sentido. Ele personifica os medos e ansiedades da sociedade japonesa, principalmente, especialmente em relação às armas nucleares e catástrofes naturais. Em outras palavras, Godzilla transcende sua natureza de mera criatura destruidora nos filmes japoneses. Ele personifica muito mais do que uma ameaça física, ou seja, ele é uma metáfora. Desde sua primeira aparição em 1954, Godzilla tem sido símbolo indicativo das preocupações mais profundas do Japão em relação ao redor do mundo. Veja bem, o surgimento de Godzilla ocorreu apenas 9 anos após os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki.
A memória dessas tragédias ainda parecia estar fresca na mente dos japoneses quando esse filme foi lançado. Em Godzilla Minus One, essa metáfora ganha profundidade maior ainda ao situar um monstro em um contexto histórico extremamente sensível nesse sentido. Sim, é verdade que o filme retrata a destruição causada por essa criatura, mas também é verdade que a metáfora vive aqui e explora as consequências psicológicas e emocionais de uma nação que já foi devastada. Assim como Godzilla Minus One, Shin Godzilla, filme de 2016, utiliza o monstro também como uma metáfora para a crise. No caso de Shin Godzilla, a crítica está voltada para a ineficácia do governo japonês em lidar com desastres, especialmente após o tsunami de 2011 e também o desastre nuclear de Fukushima. Todos nós já sabemos que o Japão é uma nação propensa a terremotos, tsunamis e também outros desastres naturais. Portanto, uma crítica dessa, vinda através de um filme desse, é muito mais do que bem-vinda. Ambos os filmes, então, exploram a resposta da sociedade e do governo diante de uma crise sem precedentes, destacando assim a resiliência e também uma maior necessidade de adaptação. Olha, particularmente eu gosto de pegar alguns pontos semelhantes entre filmes aparentemente e totalmente diferentes também, para fazer algumas comparações úteis para os vídeos. E se você viu outros vídeos aqui nesse canal, você já deve ter percebido isso, né? Nesse sentido, aqui cabe uma pergunta. Você já assistiu o filme Cloverfield? Em Cloverfield, o monstro representa o terror e a insegurança pós 11 de setembro nos Estados Unidos. Nesse período, o país estava imerso em medo, ansiedade e incerteza em relação à segurança nacional e também vulnerabilidade diante de ameaças desconhecidas. A destruição causada pela criatura desse filme e a resposta caótica dos personagens refletem, de uma maneira ou de outra, o medo do desconhecido e também a vulnerabilidade em um mundo pós-atentado. O filme é apresentado como se fosse um registro amador, filmado por os personagens durante o ataque desse monstro misterioso. Assim como Godzilla, o monstro em Cloverfield serve como uma espécie de alegoria para traumas coletivos e também para a luta pela sobrevivência em meio ao caos. Se Godzilla personificou os horrores da radiação nuclear, o monstro em Cloverfield representou traumas coletivos que a população havia sofrido alguns anos atrás. Tanto em um caso como no outro, o monstro é mais do que uma ameaça e ele aparece para testar a nossa capacidade de enfrentar o desconhecido. Para finalizar, vale lembrar, Godzilla Minus One não é apenas uma força destrutiva, mas também uma manifestação das profundas feridas deixadas pela Segunda Guerra Mundial. A devastação que o monstro causa é paralela ao trauma psicológico e emocional sofrido pela população japonesa. Assim como em Shin Godzilla, a resposta ao desastre é crucial. Enquanto Shin Godzilla critica a burocracia e lentidão governamental, Godzilla Minus One destaca a união e a força também coletiva como essenciais para enfrentar crises. Uma das melhores franquias de filme, então, retornou nesse ano para mostrar através de um monstro colossal que o drama humano aqui na vida real mesmo, infelizmente, ainda é causado por humanos.